Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somos cartas vivas de Deus, escritas pelo Espírito, para que todos possam crer. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Conforme nós vamos acreditando em Jesus Cristo, o Espírito Santo ele vem lapidando o nosso coração e modificando os nossos pensamentos. E assim o nosso comportamento ele acaba se modificando. Então outras pessoas elas conseguem notar que nós não temos os mesmos hábitos e os mesmos costumes que nós tínhamos no passado. Isso não acontece porque nós estamos fazendo um esforço, mas porque nós não sentimos mais vontade e nem necessidade dessas coisas que as pessoas determinam como diversão ou como se tivesse algum tipo de prazer. Porque na presença do Espírito Santo, os nossos sentimentos eles estão completos. Eu não preciso de algo além para que eu possa me sentir bem ou para afastar de mim algum tipo de sentimento negativo. Então nós descobrimos que através da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo, uma vida a qual nós não conhecíamos, nós podemos sentir o amor, nós podemos sentir paz, nós sentimos que temos mais sabedoria, a relação que nós temos com as coisas, elas são mais equilibradas. Então nós não temos mais um objetivo cego, ao qual o diabo usava para tentar nos controlar. Nós vivemos bem com as coisas que temos e conseguimos controlar a nossa rotina da forma que agrada a Deus também, a tal ponto de poder servi-lo e ajudar outras pessoas a encontrarem a salvação em Jesus Cristo. Então assim, é o próprio Deus quem dita a nossa vida. Então as pessoas que elas não acreditam no Senhor, elas encontram no nosso comportamento e nas nossas palavras a própria Bíblia. Quando nós vamos aconselhar, nós usamos os conselhos que nós aprendemos com Deus. Quando nós vamos viver, nós vivemos da forma que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração. E isso acaba criando uma marca, onde as pessoas elas vão olhar e ver que nós nos comportamos diferentes. Algumas pessoas elas não vão entender e elas vão acabar julgando. Por quê? Porque a gente dorme cedo, porque a gente sai e não bebe, porque a gente evita certos tipos de lugar e porque a gente não frequenta certos tipos de festa. Mas nós não fazemos isso por conta de querer parecer melhor ou ser, mas porque nós sentimos que esse não é um lugar ao qual agrada o nosso coração. Isso perturba o nosso espírito, porque se perturba o Espírito de Deus, também perturba a nós. Então, essa também é a oportunidade. Quando você está em algum lugar e alguém vem questionar você, poxa, você não vai beber? Você poderia simplesmente dizer, olha, não estou afim e evitar qualquer tipo de conversa. Você poderia usar essa oportunidade para dar o teu discurso e dizer, olha, no passado eu bebia, mas hoje eu não bebo mais, porque desde que eu conheci a Jesus eu já não sinto mais essa necessidade. Então você usa a oportunidade para dar um testemunho. E às vezes vai existir uma linha divisória entre o tempo que você vivia como mundo e o tempo que você vive como o Senhor quer. E as pessoas nem sempre vão entender isso, porque elas não estão sofrendo a mesma transformação que você. Paulo também sofreu isso. Antes ele perseguia a igreja. E agora ele começou a fazer parte da mensagem de Deus, depois de ter um encontro com Jesus. As pessoas começaram a ter medo dele. Poxa, eu não vou falar com esse cara. Esse cara aí não é um dos nossos, não. Você tem certeza que é Deus mesmo mandando a gente conversar com ele? Ele persegue, ele mata as pessoas. Então a gente nota que quando Jesus ele entra no nosso comportamento, a nossa vida ela dá um 360 e tá tudo bem. O importante não é o que as outras pessoas vejam, mas o que Deus sabe sobre você.
Então não adianta a gente querer também emular um comportamento para as pessoas acharem que nós somos de Cristo, que nós somos da igreja, e quando ninguém vê você faz essas coisas. Aí também não adianta nada. Isso tem que ser genuíno, tem que vir de dentro do coração. Porque as pessoas que não acreditam em Deus, elas vão encontrar na nossa vida a própria Bíblia sendo vivida, o próprio Cristo sendo testemunhados. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 3, versículo 2, 3 e 5, a palavra do Senhor, ela diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lidas por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregues por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. E nós, não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Então Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios, ele está dizendo exatamente o que eu acabei de dizer para vocês, que nós somos as cartas de Deus. Nós somos o testemunho. A Bíblia agora está sendo escrita através da nossa vida, através do nosso comportamento, das nossas palavras. Todas as vezes que você decide obedecer a Deus, é um novo capítulo que está sendo escrito. Então a primeira Bíblia que uma pessoa que não conhece Deus lê é a sua vida. Exatamente a sua vida. Então você tem o poder de trazer a glória para Deus ou de envergonhar ao Senhor. Tudo depende de uma única coisa: da medida que você julga as pessoas. Porque se você não julga as pessoas e não condena ninguém, você não vai estar condenando a si mesmo. Então a mensagem que Jesus nos ensina é: preguem o amor, preguem a salvação, deixa que cada um tenha um encontro comigo. E não aquela de condenem as pessoas que são diferentes de vocês. E talvez seja esse o receio do começo, e a qual nós somos perseguidos. Porque aonde existe a luz, as trevas elas deixam de existir. Então uma pessoa cristã dentro de um ambiente torna o ambiente inteiro, entre aspas, pecador, porque aquelas pessoas elas vão estar ali bebendo, mas com uma culpa, porque elas sabem que quando o Espírito Santo está com ela, elas não sentem essa necessidade, porque a própria palavra nos ensina: não se embriaguem, mas se encham do Espírito Santo. Então nós temos que tomar a Bíblia como a razão da nossa vida e o motivo do nosso comportamento, mas por quê? Porque nós fomos influenciados pelo Espírito Santo. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Então, em cada processo de evangelização, a cada pessoa que nós conseguimos fazer com que elas aceitem o Evangelho, para que elas vivam como nós vivemos, e nós vivemos como os discípulos viveram e como as outras pessoas também viveram, porque o que o Espírito Santo produz é igual para todas as pessoas. É o mesmo Espírito atuando em todos, apesar de cada um ter um chamado diferente, é um único Espírito que atua em todos. Então, nós começamos a ser as cartas de Deus. Nós começamos a ser aquilo que nós acreditamos. Antes nós nos parecíamos com o mundo, nós fazíamos o que todo mundo faz. E veja como essa palavra, todo mundo, às vezes a gente usou no passado para querer justificar algum comportamento inapropriado. Ah, mas todo mundo faz isso. Mas nós não somos do mundo, nós somos de Cristo. Nós fomos comprados a um alto preço, a um preço de cruz, a um preço de morte, de obediência, para que nós podemos ter uma vida, e uma vida em abundância. Não essa vida que nós sempre tivemos, as quais nós dependíamos da aprovação das pessoas, ou do nosso próprio sucesso, ou de ter, para poder ser alguém e tentar se sentir bem. Hoje as nossas buscas, elas são diferentes. Nós buscamos encontrar o Senhor, porque encontrando ao Senhor, nós temos a certeza da salvação em Jesus Cristo. Depois disso, é esperar a nossa vida acabar e ajudar outras pessoas a encontrarem o Senhor, porque essa vida ela é passageira.
Todo dia é dia de despedida. A gente nunca sabe quando vai ser o último adeus, mas cada pessoa que parte, conhecendo a palavra, é a nossa fé que aumenta, que lá no céu todos nós vamos nos reencontrar. Então quem morreu acreditando no Senhor, ressuscitará com Ele. E talvez o peso da saudade pese sobre a sua vida hoje. Sabe o que você tem que fazer? Buscar o Senhor também, para que nós possamos estar todos juntos no céu e viver a eternidade ao lado dele. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Então o nosso trabalho de evangelização, nós nada mais fazemos que trazer as pessoas para mais perto do Espírito, para que Jesus possa escrever a história dessas pessoas. Nós já falamos sobre o livro da vida. Então nós saímos do livro do pecado, ao qual Jesus apaga os nossos pecados e as nossas transgressões, e ganhamos o direito de o nosso nome estar escrito no livro da vida. E a nossa alegria é poder servir ao Senhor, é poder ser essa carta escrita pelo próprio Cristo e poder dizer, olha, a minha vida mudou desde que Jesus entrou na minha casa, entrou no meu coração, na minha família, no meu corpo. Desde que eu comecei a obedecer ao Senhor e obedecer tudo aquilo que Ele coloca dentro do meu coração. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós pensamos foi influenciado por Deus. Então ao invés de, como antigamente Moisés, ter que escrever as leis em uma tábua para que as pessoas não pudessem esquecer quais eram os mandamentos de Deus, isso já está dentro de nós, escrito dentro do nosso coração. Por isso que nós lemos a palavra de Deus todos os dias, para reforçar essa escrita. Porque o tempo insiste em apagar, mas todos os dias nós insistimos em lembrar. E cada vez que nós falamos do Senhor, cada vez que nós oramos, cada vez que nós colocamos o nosso coração à disposição de Deus, cada vez que nós ouvimos louvores, nós estamos reforçando essa escrita espiritual. E não é à toa que as pessoas elas se afastam de Deus e a vida muda, porque aquelas palavras elas deixam de existir. É como se você estivesse escrevendo algo na areia, que bate um vento e desfaz. Então o tempo todo nós estamos vigiando e cuidando, para caso se o vento venha, nós possamos reescrever novamente todas as coisas, porque a nossa vida, ela é cuidar disso. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho. E aqui vem uma coisa que todas as igrejas elas deveriam aprender, que a capacidade ela não está no homem. A capacidade ela vem de Deus. Então quando você lê a palavra de Deus, não é porque você é capaz de entender, mas porque o Espírito Santo assim o faz. Quando você muda de vida, você não mudou porque você era capaz, mas porque o Espírito Santo assim o faz. E às vezes você está esperando a transformação das pessoas sem Deus, achando que a própria transformação é uma mera vontade. Nós somos pecadores, continuaremos sendo pecadores. Nós só temos uma chance quando Jesus está conosco, porque se Jesus não está junto, nós não temos chances. Nós somos bons mentirosos, nós somos bons enganadores, nós gostamos de nos vitimizar, nós gostamos de ter a razão, só que ao invés da razão era melhor a gente ter a verdade. Muito melhor do que ficar discutindo e às vezes ficar em silêncio, porque se eu vou dizer algo que não leva a nada, a lugar nenhum, nós falamos sobre as palavras más, e não são essas palavras que devem estar dentro de nós. Se eu não puder dizer algo para melhorar, é melhor eu não dizer nada, porque se Jesus está vivendo a minha vida comigo, eu não vejo Jesus agindo dessa forma. Então, já que nós sabemos que o trabalho que nós fazemos não vem pela capacitação humana, só pode vir de Deus. Então eu prego a palavra todos os dias, graças a Deus. Não tenho curso de teologia, não tenho nada. E desafio a qualquer pessoa que conhece a Bíblia pegar um devocional e falar isso não está na Bíblia. Porque tudo que eu falo está na Bíblia, trago as mensagens, trago a palavra, porque se fosse para fazer diferente, já tem um monte de gente fazendo. Se não fosse para ter um cuidado com isso, já tem. Porque foi isso que transformou a minha vida. Senão eu estava aqui pedindo dinheiro, estava aqui pedindo Pix, estava aqui querendo levantar obra, levantar prédio e comprar terreno.
Estava aqui preocupado com um monte de gente e nada. E a nossa preocupação aqui é que você possa ter a sua salvação. Eu quero encontrar vocês no céu, não na terra. Aqui vocês fazem o que vocês quiserem. Só que eu quero saber que cada um de nós pode contribuir com Jesus. É isso que é o importante. Porque nós somos as cartas de Deus. Nós somos as Bíblias vivas. Nós somos a palavra que se movimenta. Nós somos. Não é só uma palavra que é proferida dentro de um púlpito ou em cima de um altar e depois, na hora que sai lá de dentro, você não enxerga mais Jesus. Não tem coisa mais triste que um pastor que é pastor dentro da igreja, mas fora da igreja ele se comporta como qualquer pessoa do mundo, assim como um padre, qualquer pessoa que se diz sacerdote de Deus, porque os verdadeiros sacerdotes somos nós, que vivemos influenciados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Em 1 Pedro 2, versículo 10, 12 a 15, a palavra do Senhor lá diz assim: Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que, quando eles o acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Pois Deus quer que os façam bem, para que os ignorantes e os tolos não tenham nada para que dizer contra vocês. Então Pedro, nessa carta, ele está dizendo que antes nós não éramos o povo de Deus, nós não éramos os escolhidos de Deus, mas quando Jesus veio e o seu próprio povo o rejeitou, Deus falou: eu vou fazer melhor, eu vou entregar a vida do meu filho por aqueles que eles acham que não merecem, e essas pessoas elas vão me louvar e elas vão me adorar. Então é graças a isso, aos judeus terem rejeitado Jesus, que hoje nós mesmos não sendo originários do povo de Deus, nós podemos receber a graça de Deus e o Espírito Santo na nossa vida. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora vocês são o seu povo. Antes, nós não entregávamos a nossa vida a Jesus, mas agora nós entregamos. E a nossa vida, ela só vai mudar quando nós entregarmos a nossa vida a Ele e reconhecermos o nosso pecado e a nossa culpa. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus. E a gente só entende o tamanho do perdão quando nós conseguimos entender o tamanho da nossa culpa e o tamanho de burrada, vou falar besteira, de coisas erradas que nós fizemos. Quando nós começamos a olhar para trás e ver o tanto de tempo e o tanto de recurso que nós desperdiçamos, o tanto de coisa que nós fizemos, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja lá como for, o tanto de sofrimento, porque às vezes a gente acha que as pessoas não estão pagando pelo mal que elas estão fazendo, mas cada dia longe de Deus é uma tortura. É uma tortura. Cada dia que você passa é uma tortura. Olha a tua velha vida que você vê, que não quer mais viver. Não era um sofrimento? Você imagina se você estivesse vivendo isso até hoje. Então nós descobrimos, através do arrependimento, o tamanho da misericórdia de Deus. Porque quando nós começamos a viver sem sofrer, que nós descobrimos o tanto que nós sofríamos, o tanto que a nossa vida não tinha sentido e nem propósito, e as coisas que nós estávamos sujeitos a fazer por não ter um propósito na nossa vida. Mas agora já receberam a sua misericórdia. Poxa, como eu sei que eu recebi a misericórdia de Deus? Se parou de doer, se parou de sofrer, se você conseguiu perdoar, se você está lendo a palavra de Deus, se você sente paz, se você tem buscado ao Senhor e pensado nas coisas, você já começou a receber a misericórdia. Uma hora você vai entender o tamanho da graça que está sendo derramada sobre a sua vida e vai louvar o Senhor por isso. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa. Então,
Quando ele define pagão, ele está usando pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que nós. Então a nossa conduta no meio dessas pessoas, ela precisa ser boa. E a gente sabe que bom somente é Jesus. Então, para que a nossa conduta ela possa ser boa, não basta só eu estar ali no meio, eu tenho que ser diferente. Então, se os outros julgariam, eu não vou julgar. Se os outros agem mediante a merecimento, nós vamos agir mediante aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. Porque se eu só faço as coisas se eu acho que as pessoas merecem, eu estou quebrando o paradigma de Deus, porque nós recebemos sem merecer. É perdoando que se é perdoado. Então eu preciso entregar aquilo que eu recebi, para que Deus possa realmente se manifestar na minha conduta. E aqui de novo, reforçando a palavra de cima, a nossa conduta, o nosso dia a dia, ele vai mostrar para todas as pessoas que Jesus está dentro do nosso coração. Porque nós não vamos nos envolver em fofoca, nós não vamos nos envolver na vida dos outros, ficar dando palpite, ficar fazendo comentário malicioso, ficar mentindo, sabe? Nós não temos necessidade dessas coisas. Se nós podemos ajudar alguém para ficar mais perto de Deus, nós ajudaremos. Se nós podemos ajudar as pessoas da forma que Deus coloca dentro do nosso coração. Porque hoje em dia tem os mendigos de Pix. Nossa, é uma pedição. A pessoa acha que porque eu sou de Cristo, eu sou obrigado a ficar dando dinheiro porque ela acha. Ah, eu estou em dificuldade. Você estava orando? Estava jejuando? Ofereceu sua vida ao Senhor? Ah, não. Então, vai resolver com o teu pai que é o diabo. Some daqui. Ah, mas... Cara, não adianta. Se Deus tocar, a gente dá. Se Deus não tocar, a gente não dá. Não é pela consciência dos outros. O que os outros vão pensar? O que os outros pensar é problema deles. Quem tiver com o Espírito Santo vai entender. Quem leu a palavra de Deus vai entender. Eu ajudo se eu achar que eu tenho que ajudar. Se eu achar que eu não tenho, eu não ajudo. Assim como eu faço coisas que as pessoas não fazem. E tá tudo bem. Não é porque eu dou uma Bíblia para alguém que todo mundo tem que dar a Bíblia para alguém, senão não é cristão. Então, cada um vai carregar o fardo que Deus colocar e vai ter o recurso necessário para isso. É a coisa mais linda quando uma pessoa acha que eu preciso ajudar alguém, mas ela mesma não ajuda. Se ela acha que tem que pagar, ela mesma paga. Essas ideias de campanha, de coisa, que loucura. Deus, ele sempre dá o objetivo completo para as pessoas. Ele sempre que ele colocar um sonho, ele vai colocar como realizar, porque Deus é o dono de toda ouro e toda prata. Você acha que Deus vai pedir alguma coisa? Então passa a ser esforço humano. E aí começa aquele brigueiro, aquela coisa no final, o motivo original se perdeu no meio e virou só confusão. E Deus não é Deus de confusão. Para que quando eles os acusem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações. Então quando as pessoas elas vierem nos acusar, que nós somos esquisitos, que nós isso, que nós aquilo, eles não tenham nada para falar. Ele vai reclamar do quê? Eu vou numa festa, beleza, vou embora 9 e pouco da noite, beleza, vai falar o quê de mim? Não fiz nada, fui embora, não posso ir embora? Tem que ficar até a meia-noite bebendo, porque o teu tanque não enche cedo, né? A dor é tanta que o remédio precisa ser maior, aí não pode. Cara, beleza, você fica lá, eu vou pra minha casa, eu durmo e tá tudo ok. Por isso que um cristão, ele tem que se relacionar com outro, senão vai virar um brigueiro. Você imagina, você coloca dentro de uma casa uma pessoa que quer dormir cedo e a outra que quer ficar lá bebendo e festando. Vai dar certo? Uma quer ouvir louvor, a outra quer no sertanejo. Você liga a Bíblia para ouvir, a outra pessoa tá ali com a TV ou com o negócio desrespeitando. Não dá certo. Por isso que nós acordamos antes, para poder louvar o Senhor sem ninguém enchendo o saco. Porque infelizmente nós começamos relações com pessoas como nós. E hoje nós nos transformamos e as pessoas ficam pelo caminho. É por isso a importância de encontrar quem seja convertido também. E antes de procurar alguém, né, que é o amor, procure o amor de Deus, para você saber amar as pessoas. Senão você vai continuar brigando todo dia, vira um inferno o relacionamento. E aí, aquele monte de gente fica aí reclamando, ai, meu casamento tá acabando, ai, porque eu tô com filhos, ai... Cara, você vai me desculpar, mas quem pode te ajudar é Jesus. E não é numa oração, é numa mudança de vida, é numa mudança de mente, é numa virada de chave, é se arrependendo. Porque eu não vejo ninguém vindo aqui falar, olha, eu fiz errado no casamento. Deus, ele deixa claro, nós já falamos sobre isso, né, que a mulher tola, ela destrói o lar e a sábia edifica. Ah, mas é a mulher? Não, é qualquer pessoa sem Deus é tolo. Não é só a mulher,
Nós não estamos aqui falando de gênero, nós estamos falando aqui de Deus. E Deus não trata as pessoas com diferença, porque é homem ou porque é mulher. Sabe? Então a gente precisa começar a ler mais a Bíblia, parar de se vitimizar, aceitar o que é e se capacitar para a eternidade. Tá bom, perdeu o teu marido? Quer perder a salvação também? Fica à vontade. Vê se vale a pena ficar brigando, extorquindo. Porque você vê nessas frases, essas mensagens, que você conhece a pessoa quando acaba a relação. Que a outra vai querer fazer mal. Cara, eu quero fazer bem. Eu quero fazer aquilo que Deus me ensinou. Eu não quero fazer mal para as pessoas. Isso não é opção. Se eu sou cristão, essa não é opção. Infelizmente, nós temos que aceitar que as coisas são o que são. E não ficar ali tentando um relacionamento com uma pessoa que ela não quer se relacionar. Então, as pessoas precisam reconhecer em nós essa vontade de fazer o que Deus ensina. Então nós vamos louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e os tolos não tenham nada para dizer contra vocês. Então o resultado da nossa vida precisa ser o bem. Não pode ser outra coisa. O resultado da nossa vida precisa ser a carta escrita por Deus e pelo Espírito. E nada além disso. Nada além disso. O bem mais precioso que nós temos é Jesus, porque o dinheiro acaba, a saúde acaba, todas essas coisas acabam, a sanidade acaba, a paciência acaba, a paz acaba, tudo. Mas as pessoas que vivem com Jesus, elas vivem plenas e satisfeitas. Então você precisa começar a entender certas coisas que hoje você não entende. Senão daqui a pouco você está começando outro relacionamento, está começando outra empreitada, está começando outra coisa com os mesmos erros, com as mesmas expectativas, com o mesmo ódio, com a mesma mágoa e com o mesmo tudo. Então eu preciso olhar para trás e agradecer o que eu vivi, não ficar cobrando o que eu não vivi ou o que eu acho que eu merecia. O problema é que nós achamos que as pessoas precisam pagar caro demais pelo tempo que você teve lá sem fazer nada. Porque se duas pessoas estão dentro do mesmo barco e o barco está afundando e as duas não ajudam a tirar a água de dentro, quem é o culpado? Ah, mas porque ele é homem. Cara, os dois vão morrer no final. É uma insanidade você querer jogar a responsabilidade no outro a qual você podia ter ajudado. E se você não ajudou, tá tudo bem. O importante sempre para Jesus é daqui para frente, não daqui para trás. Daqui para frente, o que você vai fazer diferente? Daqui para frente, o que você vai reconhecer da tua vida que você fez? Daqui para frente, qual vai ser a carta que as pessoas vão ler? Porque se você vive a tua vida voltado para a tua família, não existe carta nenhuma que ninguém está lendo de nada. Porque esse não é o evangelho. As boas novas são para as pessoas. Você acha que Deus colocou aqui para você evangelizar a tua casa só? E é só isso. Sabe, esse é o maior egoísmo que uma pessoa pode fazer. Porque vai chegar lá e não vai, infelizmente. Vai chegar lá e não vai ter o que mostrar. Não tem fruto. Deus, ele fala que todo mundo que está ligado com ele vai ter frutos. E quais são os teus frutos? Quem você evangelizou? Quem você ajudou a chegar mais perto de Jesus? Quem? É só citar, não precisa fazer mais nada. Não é justificar, frequentei, tiriri. Tá, evangelizou quem? Nem é você mesmo que está ali, está convencido que Deus existe? E aí? Então nós temos que fazer uma reflexão maior e realmente nós lermos a nossa vida. Será que eu estou parecido com uma carta? Será que as pessoas elas conseguiriam reconhecer Cristo no meu comportamento? Será que as pessoas conseguiriam reconhecer Jesus na minha conversão? É assim que a gente vai vivendo e vai viver os melhores dias da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você possa começar a reescrever a sua história, mas para isso primeiro você precisa limpar as folhas, apagar o seu pecado e a sua transgressão, confessando a Jesus Cristo, depois disso não fazendo mais, buscando ler a palavra de Deus, buscando a oração, buscando a sua conversão diariamente. Não adianta viver durante a semana perto de Deus e no final de semana com o pé no mundo. Isso daí não vai levar ninguém a lugar nenhum. Esse meio termo aí é o próprio inferno. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.